Aqui eu coloquei alguns encapsulamentos, né, mais comuns, de alguns chips muito comerciais. Então, qualquer um desses aqui, ó, se vocês forem na internet, se você for no Google e digitar TL072, aí você escreve na frente, datasheet, né? O que é o datasheet? O datasheet, como eu já comentei lá em Eletrônica 1, é a folha de dados. A folha de dados é o manual do componente. Esse manual, ele contém, né, as informações extremamente detalhadas em relação às características elétricas, mecânicas, alimentação, modos de operação, diagrama, application notes, que são as notas de aplicação, mostrando exemplos de utilização daquele circuito. Então, assim, normalmente, ficou na dúvida em relação a um determinado componente, baixa o datasheet. Hoje, é muito fácil, né? Digita o código, escreve datasheet, na frente eu gosto de colocar PDF, né? E aí você consegue aí acessar o datasheet. Por exemplo, ó, eu aproveitando, vou colocar aqui, ó, TL072 datasheet, ó, datasheet PDF. Aí você já vai cair numa lista aqui. Eu costumo olhar aqui, ó. O primeiro que tiver PDF, eu acesso. Esse aqui não tá tendo nenhum que tem PDF. Por quê? Para a gente ganhar tempo, né? Para a gente não ficar entrando naqueles sites igual o Datasheet, que você dá lá uns 10 cliques antes de acessar o Datasheet, porque esses sites ganham por clique. Então, ó, vou pegar esse primeiro aqui. Vou entrar aqui no site da Texas, ó. Então, a Texas é um fabricante de semicondutor, ela fabrica, né, o TL72. Aí aqui está falando, ó, que o TL72 ele tem alto slew rate, que é um parâmetro, né, 13 volts por microsegundo. A taxa de variação da tensão em relação ao tempo na saída, né, é muito alta. Ele pode operar até com frequências de 3 MHz, que é excelente. Ele é alimentado de forma dual, com tensões de 30 volts. E essa informação aqui é outra informação bem interessante, que a entrada desse amplificador operacional, do TL72, o circuito diferencial, que é o circuito de entrada, é o circuito que define as características de entradas do amplificador operacional, que são características extremamente importantes para o funcionamento dele. Ele é feito com transistor JFET. Transistores JFET são transistores com altíssima impedância de entrada, né? Transistor de efeito de campo. Então, isso oferece características bem desejáveis, que são características que fazem com que a corrente de entrada do amplificador operacional seja muito pequena. Idealmente, nós gostaríamos que a corrente nas entradas do amplificador operacional fossem zero, fossem nulas, né? Que não haja dreno de corrente nenhum, que não haja consumo de corrente nenhuma nas entradas do amplificador operacional. Então, aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, e clicar datasheet, vou abrir aqui do lado, ó, e aí eu abro o datasheet, né? Então, a gente tem acesso aí a qualquer, né, datasheet, praticamente, aí, de qualquer amplificador operacional. O da Texas, ele é bem extenso, eles colocam muita coisa, questão de configuração, ó, de pinagem, de um tipo de encapsulamento, de outro tipo de encapsulamento. Aqui ele coloca uma tabelinha informando o que cada pino significa, ó, entrada inversora, entrada não inversora, saída, alimentação, enfim. Então, assim, depois, né, com mais tempo, tire um tempinho aí para acessar algum datasheet de algum operacional. Esse datasheet aqui, ó, a gente tem uma família, tá vendo? Ó, TL71, 71A, 71B, 71H, 72 e o 74. Então, na verdade, esse datasheet ele serve para esse conjunto de amplificadores operacionais, né? E esse documento aqui foi até revisado recente, ó, abril de 2023. É um documento de 78, né, que sofre revisões sempre aí de acordo com que eles vão incluindo mais coisas ou mudando parâmetros, né, do projeto. Né? Aqui, ó, é um ponto bem interessante, que são esses features, são as características, é um resumo com as características do amplificador operacional.
porque às vezes você precisa de uma informação para saber se aquele amplificador operacional te atende, e aí você vem aqui, ó, você tem o básico, né, o básico aqui resumido, né, do amplificador operacional. Não vou entrar em detalhes, que senão a gente vai desviar muito, ok? Mas, enfim, aí a gente pode acessar qualquer datasheet de qualquer um deles. Então, eu coloquei alguns, aí a gente tem com 2 chips, com 4 chips, com um chip apenas, com um amplificador operacional apenas. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse componente com 8 pinos, eu tenho 3 pinos para um operacional, 3 pinos para um outro operacional e 2 pinos de alimentação. Por que é interessante eu usar um chip com dois componentes dentro dele? Porque dependendo do seu projeto, se você tiver que utilizar 2 amplificadores operacionais, você gasta menos, esse é um ponto. Ao invés de comprar 2 chips, você compra um só, com 2 amplificadores operacionais. E outro ponto que é interessante também é a questão do espaço na placa. Você vai fazer uma placa eletrônica, e aí essa placa eletrônica, quanto mais componentes eletrônicos, maior o tamanho que ela vai ficar, né? Mais larga ela vai ficar, maior a área da placa. Então, eu reduzo o tamanho usando um componente apenas. Então, essa é uma justificativa. O LM324 ou o SN324, esse aqui, ó, a gente tem 4 operacionais e existem muitos outros aí com 4 operacionais. Então, tem que avaliar aí numa aplicação, né? Não é o caso de vocês. No caso de vocês aqui, é mais de caráter teórico, né? Mais de caráter da disciplina, conceitual. Mas, se nós tivéssemos que fazer algum projeto, nós teríamos que fazer essa especificação, né? Avaliando se é interessante usar X, Y ou Z e se esses amplificadores operacionais, esse modelo, né, se tem um, se tem dois, se tem 4 chips, quer dizer, operacional dentro do chip, certo?